Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Suicídio Indireto, com a palestrante Andressinda Pina, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Boa noite, meus queridos irmãos, querido Mestre Jesus, querido Deus, queridos mentores da casa que nos abriga e querido Mestre que pode estar cuidando aqui da nossa reunião de hoje. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, sobre um tema que com certeza aflige a todos nós, mesmo de maneira inconsciente. Nos deixa preocupados, porque todos nós temos os nossos familiares, os nossos queridos, as pessoas que nós queremos salvaguardar, proteger e fazer com que eles tenham vida boa e vivam muito, que tenham uma vida que dure muito. Então, mestre, essa reflexão que nós vamos fazer hoje é para a gente entender um pouco como funciona o suicídio indireto, mas também um pedido de socorro para que a gente possa, a partir desse conhecimento e da inspiração que com certeza todos trarão do alto para nós, possamos nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos. Os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, as pessoas que estão ao nosso redor. E também para que nós sejamos bons exemplos, para que nós sejamos bons modelos, para que essa juventude, esses que estão na iminência de praticar um ato muito radical contra si mesmos, possam se espelhar em nós. Quem sabe a gente vai estar conseguindo ajudar muitas pessoas a partir dessa reflexão que nós vamos fazer hoje. Contamos com a sua ajuda, mestre e mentores da nossa casa, e pedimos a permissão para iniciarmos a reflexão dessa noite. Pois é, a gente vai falar, vocês já sabem, nós vamos falar sobre suicídio indireto, né? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o suicídio de uma maneira geral. Eu não sei se vocês sabem, mas até pouco tempo atrás, quando a gente falava em taxa de mortalidade, a gente falava que era muito difícil ultrapassar a faixa, por exemplo, do 0 até 5 anos de idade. Eu sou dessa fase, assim, eu sou profissional de saúde há muitas décadas, aliás. E eu sou de uma época em que a gente tinha muitos enterros de criança, muitos mesmo. Então, assim, era muito difícil atravessar essa fase. Provavelmente, se vocês conversarem com os avós de vocês, eles vão falar para vocês que quando eles tinham os nenéns deles, eles ficavam com medo daquela criança morrer, então eles escondiam em algum lugar, ficavam no escuro, né? Porque eles tinham medo daquela criança morrer, porque realmente a criança morria demais, né? Então, era uma fase difícil de se atravessar, por conta das doenças, por conta da falta de infraestrutura que a gente tinha, por conta da falta de um sistema de saúde unificado que abarcasse todas as pessoas de forma que ele fizesse um pré-natal e acompanhasse as suas crianças de 0 até 5 anos. Isso mudou da década de 80 para cá. Mas a gente sabe que ainda é uma situação grave. A gente ainda tem muitas questões a serem resolvidas aí, porque a questão não é apenas de doença. Outra fase também que o pessoal considera muito importante, e sempre foi, não é coisa do século XX, nem do século XIX, nem XXI, é a faixa de entre 15 a 20 anos. Se a gente for ler os livros de história, a gente vai ver que a maioria dos jovens são chamados para a guerra nessa idade, de 15 a 20 anos, ou seja, morria muito, né? Morria demais esse pessoal. Chegar na terceira idade, para o homem especialmente, era uma verdadeira batalha, era uma jornada, né? De uns tempos para cá, a gente começou a viver umas experiências diferentes. Até pouco tempo atrás, a gente tinha com uma alta taxa de mortalidade os acidentes de automóveis. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa que mostra que grande parte dos acidentes de automóvel, na verdade, são suicídios, né? E eles não conseguem pegar muito essas questões. Por quê? Primeiro, porque não tem como você provar, né? Mas
quando os familiares começam a contar a história pregressa daquela pessoa, a gente percebe que foi suicídio, que aconteceu ali. Isso acontece demais, principalmente na terceira idade. Tá? Então, assim, a gente vê que tem assim, o suicídio está sendo hoje é a segunda causa de morte no mundo todo. A cada 1 minuto morre uma pessoa de suicídio no mundo. Ou seja, agora que nós estamos conversando, já morreram mais de 2 pessoas que fizeram suicídio, que cometeram suicídio. Né? Então, assim, é uma coisa muito grave. Mas quando a gente fala das outras doenças, todas essas doenças que a gente fala as doenças de 0 a 5 anos, os infartos, essas doenças que são comuns, né, que matam as pessoas, a gente tem sempre, se você for ao sistema de saúde, ou então ao sistema educacional, ou sistema de trânsito, você vai ver que tem sempre uma campanha ou alguma coisa que fale sobre prevenção das mortes por aquela razão ali, ou por doença, ou por questões ligadas a acidentes de automóveis, ou por vícios, tem sempre uma coisa que dá para você fazer uma campanha de prevenção. Quando se trata de suicídio, a gente tem um problema muito sério, porque esse tipo de campanha não faz efeito. É o contrário. Toda vez que a gente fala que uma determinada pessoa morreu por enforcamento, por exemplo, serve como inspiração. A pessoa vai lá, acha bacana e quer fazer um suicídio por enforcamento, ou por envenenamento, ou por tiro na cabeça. Seja lá que modalidade for, o suicídio direto, toda vez que alguém tenta fazer uma campanha de prevenção, vira uma campanha de inspiração. Então, criou-se então um certo consenso mundial de que não se faria campanha nesse sentido mais. Né? Não se faria campanha que é para evitar esse tipo de inspiração. Existem alguns profissionais da área de psicologia que discordam desse pensamento, mas também não conseguem apresentar uma proposta que seja viável, que seja possível, a não ser dentro das doutrinas religiosas, que tem, mas é mais voltada para a questão religiosa, para o acolhimento, para essas questões mais amorosas, mais voltadas à espiritualidade mesmo. Né? Então, assim, é um assunto difícil de falar, mas isso ainda, nós estamos falando do suicídio direto. Outra pesquisa mostra uma coisa que eu achei assim, terrível, assim, muito difícil. E, gente, olha, eu estou falando assim, com um pouco de conhecimento de causa, porque, como eu falei, eu sou profissional de saúde e eu sou sempre chamada para atender alguma questão relacionada a suicídio. Até hoje, eu sou aposentada do serviço, mas, como eu sou presidente de um conselho de saúde, o pessoal sempre me chama para tentar achar um espaço para alguém, ou no hospital de base, ou no hospital... Qualquer um desses, eles me buscam para tentar achar uma vaga. Nem sempre eu consigo, tá? Eu vou logo falando, porque não depende só de mim, não depende só do sistema. Nós somos espíritas e nós sabemos que existe toda uma questão espiritual envolvida nessa questão dos acolhimentos. Né? Nós temos o tratamento necessário e suficiente para nós. Né? Nós recebemos o que é necessário e suficiente, a gente gostando ou não de ouvir isso. Eu sei que é terrível, mas é uma verdade que eu passo por isso quase todos os dias, quando eu tento achar uma vaguinha para alguém. Tá? Mas eu sou muito chamada para suicídio. Uma das coisas que eu já observei, que para cada ato suicida, o reflexo disso na redondeza é enorme. É um negócio avassalador. Tá? Tem uma pesquisa que fala que 135 pessoas, no mínimo, são alcançadas por um ato suicida, seja de maneira positiva ou negativa. Então, por isso é que o pessoal fala que o suicídio ele tem uma questão de uma onda, ele vira uma onda. Tá? Para uns, ele serve como um aviso, como uma espécie de bandeirinha, né, de luzinha que fala cuidado, cuidado. Para outros, serve de inspiração. Então, assim, esse reflexo na vida do outro, do suicídio, ele é muito importante da gente imaginar, da gente pensar sobre isso. E mais para frente eu vou falar o porquê que eu estou falando desse reflexo, porque isso vai ter uma parcela da nossa forma de ser muito importante. Tá? Mas existem outras formas, né, da gente conspirar contra a vida. Não é só essa de dar um tiro na cabeça,
não é só essa de fazer um enforcamento, de ser jogado em um prédio, embaixo de um carro. Não é só essa forma que a gente conspira contra a vida. Existem outras formas de conspirar contra as leis da vida, gente. E nós sabemos que todas essas formas, elas são respostas biológicas, respostas muito radicais a experiências que nós vivemos. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas incompreensões, as nossas raivas, as nossas agressividades. A gente não sabe como canalizar isso e a gente, às vezes, acaba canalizando para nós mesmos. A gente acaba canalizando para o nosso interior e, muitas vezes, aquilo que aparentemente é sutil é, na verdade, traumático, violento e extremamente homicida. Mata mesmo. Tá? Eu não gosto de usar palavras muito suaves em relação a isso, não, porque não funciona. Tá? Não funciona mesmo. Estou falando que eu já vivi. E isso, gente, a gente faz verdadeiras agressões contra as leis do amor em relação a nós mesmos e em relação às pessoas que estão ao nosso redor e em relação às pessoas que podem ser alcançados com a nossa forma de ser e com a nossa forma de falar. Como eu falei no início, 135 pessoas, pelo menos, são alcançadas por um ato suicida, de maneira direta. Mas pelos indiretos, pelos atos suicidas indiretos, é muito mais. Mas muito mais do que 135. Imagine uma pessoa que seja um ícone, né? Um ícone, que seja um modelo de pessoa para uma comunidade, ele ter hábitos de se drogar, de beber, de andar em alta velocidade, de ser agressivo. Imagina essa pessoa. Ela tem um alcance formidável. E todos esses atos que a gente está falando aqui são atos que podem levar a pessoa à morte de maneira precoce, de maneira antes do período que ela deveria ir. A gente aprendeu muito no Espiritismo, com certeza nós que estamos aqui já lemos muito e já fizemos muitos cursos sobre isso, de que a gente, quando entra no nosso momento reencarnatório, a gente recebe uma determinada quantidade de energia sutil, né? De fluido, né? De fluido para a nossa vida, né? De fluido espiritual, fluido cósmico, universal, para que a gente possa viver aqui por um determinado tempo, de maneira a gente estar sendo, de maneira que aquilo seja proveitoso para nós mesmos, mas também para a comunidade onde a gente está inserido, para a família que a gente está inserido e para a comunidade que a gente está inserido também, né? Mas a gente, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, com os nossos segmentos, a gente acaba abreviando essa vida de maneira, sinceramente, eu vou usar uma palavra que vocês podem até não gostar de ouvir, de maneira irresponsável. Exatamente por conta dessa pesquisa que eu falei para vocês. Porque nós somos exemplos para centenas de outras pessoas. Isso antes do alcance que a internet tinha. Imagine uma pessoa, então, que seja, por exemplo, um rapper, que se matou e ele tinha influência sobre milhares de jovens. Ele não vai ter o reflexo daquele ato suicida dele, não vai refletir sobre 135 pessoas, vai refletir sobre muito mais. O nível de responsabilidade dele é extremamente alto, tá? Porque nenhum ato que a gente faz está imune, está livre de responsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as coisas que nós conhecemos, tá? Eu fui colocando aqui em ordem no papelzinho, que é para eu não me perder no tema, porque como é um assunto muito que impacta muitas pessoas. Vocês lembram que até pouco tempo atrás a gente tinha as propagandas de cigarro? Lembra? Alguns artistas daqueles que fizeram aquela propaganda não só fizeram porque ganharam muito dinheiro, mas acreditavam naquilo que estavam falando e se envolveram no hábito de usar nicotina e aquelas substâncias todas que a gente sabe que formam o cigarro, e vocês sabem também do resultado que foi. Muitos deles morreram de câncer de pulmão. Então, quando a gente fala de suicídio indireto, a gente está falando de preservação do próprio corpo, e uma das coisas que faz o nosso corpo durar é a saúde. A gente tem que preservar a nossa saúde dentro daquilo que foi possível. Mas vocês já pararam para pensar que não são só esses hábitos que nós consideramos reprováveis
que também são capazes de reduzir o nosso tempo de vida? Tem outros que a gente pensa que são comuns e normais e também são capazes de reduzir o nosso tempo de vida. Por exemplo, comer demais. Comer é muito bom, não é? Eu acho uma delícia comer. Mas quando a gente fica acima do peso, o que vem com isso? Vem a diabetes, vem a pressão alta, não é? Vem o desgaste das nossas articulações. E muita gente pensa que esse tipo de mal-estar, né, esse tipo de experiência é resolvido apenas com questões médicas. Você vai lá no seu médico de preferência, ou no seu nutricionista, e aí usa uma medicação, ou faz uma cirurgia. Tudo isso também é agressivo para o nosso corpo. Mesmo as medicações que a gente usa para o bem do nosso corpo, quando ela é mal colocada, por tempo inadequado, na ocasião inadequada, ela também vai causar respostas biológicas de forma que a nossa vida também pode não durar tanto quanto deveria durar. Então, assim, viver é um ato de observação, é um ato de crescimento, um ato de autoconhecimento e de autoobservação muito grande. Porque quando a gente entrou na vida, está aqui no planeta, a gente precisa tomar consciência de que nós seremos observados e acompanhados pelos nossos familiares, pelos jovens que estão ao nosso redor, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de escola, pelos nossos colegas de trabalho, e que a gente pode sim estar servindo de modelo para aquela pessoa ali. E de vira e mexe, uma fala que a gente faz é o suficiente para estimular uma pessoa a tomar determinadas atitudes de forma que ela destrua a própria vida. Então, a gente muitas vezes fala coisas sem pensar. Então, cuidar da própria fala, cuidar da forma como você expressa os seus sentimentos e como você entende a vida do outro, como você percebe a experiência do outro, é fundamental para a gente não estimular as pessoas a tomarem atitudes que podem ser redutoras do seu tempo de vida aqui no planeta. Porque um dos nossos papéis é ajudar essas pessoas a atravessar essa jornada. É fazer a sua jornada dar certo. É claro que nós não somos responsáveis direto por ninguém. A nossa responsabilidade é pelo nosso crescimento espiritual, pelo engrandecimento e pelo acontecimento do nosso patrimônio espiritual pessoal. Mas nós somos influenciadores dos outros. E é por causa desses relacionamentos que nós acabamos reencarnando. Nós sabemos disso também. Então, a gente tomar cuidado com as nossas falas, com os nossos atos, com a nossa forma de conduzir a nossa vida, é muito fundamental por isso. Tá? Como é que eu posso pensar essa questão do suicídio indireto se eu mesmo não sei exatamente o que está certo e o que está errado aqui na minha história de vida? O Livro dos Espíritos coloca isso para a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura muito bem organizada do Evangelho de Jesus, que pode ser experienciado por qualquer pessoa, ele traz alguns parâmetros para nós que são bastante redutores na nossa forma de pensar, porque a nossa forma ainda é muito apequenada, reduzida, e muitas vezes é preciso ter um tradutor para dizer para a gente o que foi que determinados espíritos de grandeza maior trouxeram para nós. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma dessas formas que a gente pode compreender. Então, uma das coisas que a gente, lendo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que ele pede para que a gente observe qual é o significado da nossa própria existência. E ele dá várias dicas para a gente. Ele fica dando muitas dicas. Para onde aponta a sua existência? Para onde aponta? Para que sentido vai? Aí você pensa assim, mas eu não sei o que é isso. Sabe por quê? Porque você sabe. O Livro dos Espíritos coloca para a gente que quando a gente precisa fazer uma pergunta que seja assim, extremamente consciencial, a gente descobre ela dentro de nós mesmos. Porque a verdade divina está na nossa consciência. Então a gente dá conta de saber o que é certo e o que é errado. Tirando aquelas questões de pessoas que vieram com determinadas limitações, nós outros somos capazes de tomar decisões dentro de um parâmetro de ética, moral,
justiça, né? De fraternidade, de igualdade, de respeito com as outras pessoas e conosco mesmo. Nós já somos capazes de fazer isso, e isso é muito importante para a gente fazer. Algumas perguntas eu elaborei aqui, porque eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho. A minha conduta diante da vida propõe acréscimos ao meu patrimônio espiritual e, por consequência, às pessoas que estão ali no meu entorno? É uma pergunta que a gente pode fazer. O meu comportamento propõe isso? Os meus bens emocionais, estou falando de bem, os meus bens emocionais e comportamentais estão refletindo de que forma na minha vida e, por consequência, na vida dos outros ao meu redor? São perguntas a serem que a gente, quando a gente está agindo, a gente precisa fazer. De vez em quando eu ouço os meus filhos mesmo falando assim: hoje eu vou cair na night e vou assim fazer tudo que eu tenho direito. Às vezes eles fazem isso na frente do sobrinho. Percebe? Na frente do sobrinho. O sobrinho às vezes tem adoração por aquele tio. O que você acha que aquela criança vai olhar? Percebe? Aquele tio um exemplo, um modelo de independência, autonomia, inteligência. Aí essa pessoa fala isso perto daquela criança que o ama, e ele pensa: quando eu estiver grande, eu vou fazer a mesma coisa. Percebe? Então, assim, a gente nem percebe que está fazendo as coisas e está fazendo. Então, a gente tem que pensar: os meus bens emocionais e comportamentais estão refletindo de que forma na minha vida, na vida das pessoas que estão mais próximas de mim? Quando me movimento, consigo expressar a possibilidade de melhor aproveitar o que os nossos corpos têm para oferecer? A maioria de nós, gente, não sei se é porque eu sou profissional de saúde, eu sou meio focada, né, nessa coisa de saúde. Então, assim, a maioria de nós não conhece o próprio corpo. A maioria de nós não sabe como preservar o próprio corpo, não sabe como utilizar os recursos que o próprio corpo tem para dar. Isso são verdadeiros presentes que a espiritualidade nos entregou, foi esse desenho desse corpo, com esse cérebro, com esses braços, com essa possibilidade de movimento. Toda vez que a gente se movimenta para fazer alguma coisa, a gente está liberando outros recursos internos que são capazes de fazer a gente sair da tristeza, que são capazes de fazer a gente sair da agressividade, que são capazes de fazer a gente sair da dor, por incrível que pareça. Tanto que os indianos aprenderam a utilizar processos que são verdadeiros bloqueadores de dor. Para você ver, o nosso corpo tem verdadeiros presentes que são capazes de fazer a nossa vida durar muito e muito bem. Apesar de a gente saber que existe a questão do fluido cósmico universal, de que a gente vem com uma determinada parcela de fluido, mas a Joana de Ângeles, ela mostra para a gente que a intenção da espiritualidade é fazer a nossa vida durar, para que a gente possa amadurecer o máximo que a gente puder numa reencarnação. A gente sabe que a gente não vai vencer tudo. Nós temos questões que são assim, muito, muito, muito antigas, e o Bezerra de Menezes, numa das comunicações que ele fez junto ao Divaldo, ele fez uma fala que me impressionou, que ele falou que um suicídio, a pessoa que comete um suicídio, ele compromete aproximadamente 3 reencarnações para frente. Né? Isso é muito importante, isso tem uns significados bem importantes. Os porquês disso acontecer, né? É claro que a gente precisa entender por que isso vai acontecer. Primeiro, porque imagine, se vocês observarem aquela fase lá do livro Nosso Lar, quando o André Luiz ele chega e alguém alerta ele de que ele realmente tinha desencarnado por conta de suicídio, ele não aceita, aquilo ali é um movimento natural. A pessoa realmente ela vai fazer aquele movimento. Não, eu não morri por suicídio, eu morri de acidente de moto. Aí a pessoa olha para você e pergunta: que velocidade você estava, meu amigo? Aí a pessoa fala: eu estava a 200 por hora. Isso não é suicídio, né? Não é suicídio. Não é? Você morreu de quê? Eu morri numa cirurgia de bariátrica. Porque você comeu bastante, meu bem. Né? Você comeu bastante. Mas aceitar isso é uma jornada. A gente está falando aqui em poucos minutos dessas questões, mas isso é um trabalho, segundo a Joana, isso é um trabalho que é feito, a pessoa é trabalhada, para ela chegar no nível de conscientização, até chegar na aceitação de reencarnar, é um trabalho bastante grande. Muitas vezes reencarna
e fica 2, 3 meses na gestação e não aguenta, não se adapta àquele corpo. Acaba tendo um aborto espontâneo, não precisa ser um aborto provocado, acaba tendo um aborto espontâneo, porque ele não aguenta o nível de culpa, de estresse e de aceitação de que ela vai voltar para aquela vida da qual ela saiu, é extremamente doloroso para aquele espírito. E aí tenta de novo, né? Porque além dessa questão, também tem a questão da razão, da forma como você desencarnou. Muitas vezes você desencarnou porque você causou danos, muitos danos, por exemplo, aos seus órgãos vitais, ao fígado, ao coração, aos pulmões, né? E essas estruturas, elas são muito sensíveis às nossas emoções e nós nem sempre tomamos cuidado com as nossas emoções. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas muita gente fala assim para você: quando eu sofro uma tristeza, meu estômago dói. Meu estômago dói muito. E aí eu fui fazer um exame e deu uma gastrite severa. Outros falam que deu um tumor. Outros falam que deu uma úlcera. Mas sempre tem uma coisa assim, extremamente dolorosa. Por quê? Porque não sabe trabalhar a questão das suas emoções. Se deixa dominar pelas emoções. Precisamos nos deixar dominar pelas emoções? Não precisamos. Emoções como tristeza muito grande, por exemplo, pode alterar a sua produção de serotonina, pode aumentar a produção de cortisol, aumenta vários neurotransmissores que são capazes de destruir estruturas do seu corpo que são vitais, que sem elas não dá para ficar. Aí quando você acorda, muitas vezes, você até pede ainda a Deus, tenta negociar. Fala, puxa, eu quero ficar, meu Deus. Eu quero ficar. Eu sinto muito, mas com esse corpo não dá mais. Com esse corpo, a tua única saída é voltar. É voltar. E volta mesmo. É doloroso, é entristecedor, né? É traumático, né? Quando a gente volta, quando a gente se entrega demais a determinados comportamentos, é complicado. Então, se fazer essa autoobservação, a gente já dá conta de fazer. Agora, trabalhar isso, fazer isso, se transformar em comportamentos, fazer uma transmutação, como diz o Alírio Cerqueira, transmutar isso para comportamentos que sejam favoráveis à nossa existência, é mais complicado, mas é possível. E ele fala, inclusive, a Joana também fala isso, que não é difícil. E no Livro dos Espíritos também fala, tá, gente? No Livro dos Espíritos também tem uma pergunta, se eu não me engano, não sei se é a 964, eu tenho mais para o final do livro. Tem uma pergunta que o Allan Kardec faz assim: se é muito difícil mudar? E o Espírito responde para ele: mais fácil do que você pensa, é só você querer. Se você decidir, você vai, você faz. Eu estou falando isso que é uma resposta dos Espíritos, tá, gente? Mas, assim, eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm, assim, muita dificuldade, inclusive, de conversar comigo sobre o tema. Tá? De entender que, na verdade, ele precisa fazer transformações. Tá? Então, assim, a gente se entregar a determinados comportamentos, vícios, emoções, é desenhar uma abreviação do seu período de vida aqui, na sua história aqui no planeta. Tem outras coisas que pode também ajudar a gente a desencarnar anteriormente? Tem, por exemplo, estresse. Tem gente que vive sob estresse o tempo todo. Às vezes a pessoa corre tanto, que se a gente for olhar para ela, a gente pensa que essa pessoa é um tarefeiro. Ele só é tarefeiro. Ele não é mais nada, ele só é tarefeiro. Então, assim, é uma pessoa que, da hora que acorda, a hora que vai tentar dormir, ele está num nível de estresse tão alto que nem consegue dormir. Eu vou contar uma experiência de um professor aqui de Brasília, aconteceu há pouco tempo, é um professor que eu conheci, né? Nós fizemos alguns cursos juntos. Ele é um professor de cursinho, você sabe que esse povo tem uma vida muito acelerada, né? E ele era gordo. Além de ele ter a vida acelerada, também comia muito e era gordo. E detalhe, ele não dormia. Ele falava isso para mim. Falava, eu não durmo. Eu não tenho tempo de dormir. E aí, quando foi um dia desse, alguém me deu a notícia de que ele que ele desencarnou, que ele teve um infarto fulminante e morreu, né? Claro, voltou para a pátria espiritual, porque realmente o corpo dele não aguentou.
comia demais, trabalhava demais, fazia muito exercício porque ele acreditava que a gordura dele era por conta de muita comida e falta de exercício, mas era por todo um desequilíbrio. Uma pessoa que não dormia, todo mundo precisa dormir. Isso é sério, tá, gente? Isso que eu estou falando é muito sério. Todo mundo precisa dormir. Dormir faz com que o nosso corpo descanse. A gente sabe que o nosso espírito não vai descansar. Ele vai, enquanto a gente está dormindo, ele se liberta, vai exercitar, vai fazer as suas atividades que são inerentes ao próprio espírito mesmo, mas o nosso corpo ele precisa dormir, ele precisa entrar na terceira fase do sono todos os dias. Ele precisa fazer isso, gente. Isso não é uma coisa só de palestra, de gente espírita, de gente... Não, isso é verdade, tá? Se você for ver qualquer pessoa séria que trabalha com a questão do bem-estar, do desaceleramento, de dar um pouco de qualidade de vida para as pessoas, uma das primeiras coisas que o pessoal vai falar para vocês é sobre a qualidade do sono, que a pessoa precisa mesmo dormir. Tá? E algumas pessoas precisam dormir muito. Tem pessoas que precisam dormir 9 horas. Nós temos uma amiga na Casa do Caminho que quando ela paga geral. Eu acho interessante quando ela faz isso, porque às vezes ela faz isso na frente da gente. Mas ela dorme, porque ela precisa mesmo. O organismo dela precisa dormir. E a gente precisa... Respeitem isso é fundamental. Outra coisa que para muita gente acha que é uma bobagem, que isso é preconceito, que isso é coisa de gente pouco moderna, é a questão do álcool. O álcool, a gente não precisa de álcool no nosso organismo, viu? Eu sei, o Paulo até riu aí. Mas o álcool ele é muito sério. Tá? O álcool ele começa a ser assimilado na mucosa da nossa boca. Você bota um pouquinho de álcool na boca e ali a nossa mucosa já absorve. E aí ele já começa a causar todos os danos que a gente conhece que o álcool é capaz de fazer. Tá? Infelizmente, eu tinha que falar para vocês que o álcool é uma questão importante. O fumo também é muito importante. Tá? A gente sabe que o fumo ele compromete o nosso sistema respiratório, mas ele compromete também o nosso perispírito. Todo mundo já leu sobre isso, né? Já teve bastante, acho que já viram, tem uma literatura bastante vasta e os nossos livros eles não esquecem de tocar nesse assunto, porque realmente quando o gás carbônico ele entra na corrente sanguínea, eu não sei se vocês sabem disso, mas os nossos glóbulos vermelhos eles são responsáveis por capturar as moléculas de oxigênio. Mas se você coloca gás carbônico lá dentro, ela é mais leve que o oxigênio. Então ele capta primeiro o oxigênio. Isso danifica os nossos alvéolos, e os nossos alvéolos, gente, é uma ligação direta com o nosso perispírito. São estruturas neuronais. Percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Além do que, tem uma emoção que é especialmente problemática na questão do nosso sistema respiratório. A tristeza. A tristeza, não sei se vocês sabem, mas a tristeza, ela alcança o nosso sistema respiratório com muita facilidade. E as pessoas falam isso pra gente. Isso é porque rapidinho a tristeza faz isso. Ou então a pessoa dá aquele suspiro. A tristeza ela faz isso com o sistema respiratório. Tá? Ela deprime, ela deixa o sistema respiratório imunodeprimido. Então a gente precisa cuidar dessa emoção com muito cuidado. Outra questão é o comodismo. Aí quando eu falo comodismo, não é só aquele comodismo de sempre fazer a mesma coisa, não. É aquele comodismo de não fazer nada mesmo. Tá? É aquele de não fazer nada, aquele não quer andar, não quer levantar peso, não quer usar enxada, não quer varrer a casa, não quer lavar roupa, não quer nada. Quer dizer, o seu corpo precisa de movimento. O nosso corpo foi feito para o movimento. Nós estamos falando de suicídio indireto, ou seja, da nossa habilidade em reduzir o nosso tempo de vida corpórea. Então, já que a gente sabe quais são as coisas que são capazes de reduzir a nossa vida corpórea, então nós vamos trabalhar contra isso, vamos lutar contra isso. Se eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar no meu comodismo, sentado em frente da televisão, usando o videogame, tudo bem, tem o seu momento para tudo. Mas não esquece de que suas pernas foram feitas para andar,
seus braços foram feitos para pegar coisa, esses ombros aqui foram feitos para pegar peso, tá, gente? Isso aqui é feito para pegar peso, tá? Quando alguém sente dor aqui, ó, nos ombros, alguma coisa muito pesada está sobre ele que não tem nada a ver com o peso da academia, não tem nada a ver com o balde que pegou, não tem nada a ver com a criança que botou no colo, tem a ver com os pesos que a vida colocou. Dor nos ombros, dor aqui nessa estrutura do nosso corpo, tem a ver com as experiências extremamente pesadas, com os pesos que eu botei sobre os meus ombros e que muitas vezes não são meus, são de outros. E que eu poderia estar ajudando o outro a suportar de maneira muito mais inteligente e racional. Mas às vezes eu ponho aqui achando que eu estou fazendo grande coisa. Aí eu chego lá do outro lado e aí chega apagadinha, né? Apagadinha, porque eu fiz tudo, menos do jeito certo. Eu até tentei ser boazinha, mas não fiz do jeito certo, né? Irritabilidade. Aí eu vou contar uma experiência também de um amigo nosso, de um irmão nosso aí da Casa do Caminho, que ele me contou uma história, e eu até falei para ele sobre isso, que na verdade ele teve um comportamento suicida. Porque o que aconteceu? Ele foi convidado para participar de um evento onde ele ia ficar cuidando, acho que da barraquinha de... Uma barraquinha lá onde as pessoas compram coisas, e ele chegou uma pessoa extremamente estressada, irritante, e tentou comprar alguma coisa dele. E ele fazendo ali aquela coisa da venda, da compra e venda, né? Só que a pessoa teve uma hora que, segundo ele, abusou da paciência dele, né? Abusou da paciência dele, mas ele sentiu um estresse, ele sentiu uma irritabilidade crescer dentro dele, que ele pulou a banquinha e foi atrás do cara. Sabe o que o cara fez com ele? Derrubou ele no chão e deu um monte de pancada nele. Quebrou a perna dele. Por sorte, porque os outros chegaram e tiraram ele. Porque ele poderia ter morrido naquela brincadeira ali. Percebe? Então, isso é importante. Conhecer a si mesmo, para entender qual é o seu nível de estresse, o seu nível de irritabilidade, e não ceder a ele, pode preservar a sua vida. Porque isso também é suicídio indireto. Vocês sabiam disso? Muita gente morre de suicídio indireto no trânsito, né? No trabalho, nos negócios, nas brigas em família, por causa de coisas assim que poderiam ter sido raciocinadas e observadas. Tá? Isso, os excessos, todos os excessos são formidavelmente redutores de tempo de vida. Por exemplo, remédio. Tem gente que não sabe viver sem remédio. Muitos remédios que a gente usa, por exemplo, para reduzir o estresse, eles têm um subproduto, né, orgânico. A pessoa usa ele para reduzir o estresse. Mas algumas pessoas, ao tomar alguns remédios que são redutores de estresse, ao metabolizar, passar pelo fígado, ele produz um subproduto que deixa ele extremamente vulnerável a outras emoções que não são estresse. E aí ele pode, inclusive, ter uma desorganização naquela estrutura do fígado, e quando o fígado começa a apresentar sintomas, ele já está praticamente inútil, porque é um dos órgãos do corpo humano que leva décadas para apresentar algum tipo de sintoma. É muito raro um ser humano chegar aos 20, 30 anos com problemas no fígado de estrutura. Às vezes tem por reação de alguma coisa, mas não de estrutura. Muito raro. Por quê? Porque ele é um desses órgãos que são feitos para metabolizar todas as loucuras que a gente faz. Então ele é um órgão muito potente, muito especial, muito poderoso, que pode ser cuidado com muito mais carinho também. Tá? Outra coisa também que o pessoal gosta muito de se deixar, de se expor, é a vingança, o sentimento de vingança, gente. O ser humano, nós gostamos muito do sentimento de vingança. Por mais que a gente fale assim, eu sou boazinha, eu sou espírita, e por isso eu não sinto vontade de revidar nada que aquela pessoa ali fez comigo. Mentira! A gente faz, sabe por que a gente faz? A gente usa até expressões do tipo, a justiça divina será feita, né? Essas expressões assim são declaradoras de quem nós somos, a verdade, né? Eu fui traída, meu marido me traiu, mas Deus é grande, Deus é pai, e ele vai dar uma lição nele, né?
O que a gente está querendo, na verdade, é dizer assim, eu não posso me vingar pessoalmente, porque eu sou espírita, eu não quero morrer no fogo do inferno. Mas Deus vai fazer isso por mim, não é? Deus vai fazer isso por mim. Isso é muito... a gente usa muito essas coisas. Quando a gente faz isso, a gente está se expondo ao sentimento de vingança. A gente está se expondo ao sentimento de raiva, de tristeza, de frustração, que é absolutamente normal. O que não é bom, normal, é a gente se deixar conduzir por esse tipo de sentimento. Se deixar levar. A gente que tem que conduzir a raiva, a gente que tem que conduzir a frustração, a decepção. Somos nós que temos que conduzir. Assim como o carro. Não é o carro que tem que nos conduzir, somos nós que temos que conduzir o carro, a moto, o instrumento musical, a bebida, a comida. Somos nós que temos que conduzir essas coisas e não o contrário. Não eles nos conduzirem e reduzir o nosso tempo de vida aqui. Para vocês verem, a gente vive mais, né, dentro do modelo de morte do que do modelo de vida. Né? A gente vive mais, o nosso movimento é mais para a morte do que para a vida. Se a gente começar a observar essas questões, pode ser que a gente tenha alguns lampejos de luz que faça com que a gente, pelo menos de vez em quando, tome uma decisão bem tomada. Né? A gente já pode começar a pensar nisso. Porque convites à misericórdia, a gente tem demais, não tem, gente? Convite. Ó, agora mesmo nós estamos fazendo isso, nós estamos conversando sobre esse tema. Já é um convite à misericórdia divina, não é? Ele já está conversando com a gente através da nossa conversa aqui, do nosso papo aqui, né? E a gente pode estar percebendo essas sutilezas das nossas energias psicológicas, espirituais, e eu tenho certeza que está todo mundo pensando assim, puxa, eu já fiz aquilo. Ótimo! A gente fazer esse inventário desse patrimônio já é importante, já coloca a gente numa linha de racionalidade que vai ajudar a gente a enfrentar algumas outras experiências aí no futuro, tá? A gente, muitas coisas não é muito falado em relação a suicídio. Isso a gente já começou a falar sobre isso lá na frente. Agora, vocês já se imaginaram voltando para cá, para a pátria espiritual? Hoje, não estou falando do suicídio direto, não. Estou falando, imagina que vocês desencarnam hoje e vocês voltam para a pátria espiritual e aí alguém chega lá e você pergunta, nossa, o que eu vim fazer? Eu só tenho 40 anos, por que eu voltei tão cedo para cá? Vocês já pararam para pensar nisso? A pessoa olha para você e fala assim, você voltou porque você se suicidou, minha filha. Né? Aí a pessoa olha, você saiu de lá porque você estava tão irritada, tão revoltada, que você deu um infarto. Né? Você não conseguiu controlar suas emoções, você deu um infarto. Você já parou para pensar no susto que você vai levar? O tipo de sentimento que você vai estar expressando nesse momento, pensar na possibilidade de que tipo de sentimento e emoção eu sou capaz de produzir, já é um passo para eu controlar esse sentimento e essa emoção. Eu reconhecendo isso, eu sou capaz de administrar com certo cuidado. Eu sou estudiosa de uma medicina chamada Nova Medicina Germânica, em que a gente sabe que todas as respostas biológicas, a gente desconsidera a palavra doença, a palavra enfermidade, porque a gente sabe que todas as respostas biológicas que o ser humano, os seres vivos apresentam, são respostas aos muitos impactos que nós vivemos durante a nossa trajetória, a nossa história. Para nós espíritas, isso é mais profundo, porque nós sabemos que nós trazemos no nosso histórico existencial muitos impactos que vieram de outras experiências aqui, né, durante as outras encarnações que nós já tivemos. Então, se nós temos, por exemplo, uma dor muito profunda, sabe essas dores tipo fibromialgia? Você já viu essas pessoas que dói o corpo todo, e que se a gente pergunta para ela assim, onde está doendo? E a pessoa fala assim, aqui. Não é no corpo que ela está sentindo, é na alma que ela está sentindo essa dor. Uma pessoa que fala assim, dói aqui, ela não tem exatamente consciência de que lugar do corpo dela está doendo. Então é muito provável que seja uma dor muito mais profunda, muito mais antiga e que ela está vivendo agora.
E aí vocês podem pensar, Andressinda, então a gente tem que rejeitar a dor? Não, não é essa a questão. Não é rejeitar. É fazer uma boa comunicação com a dor. Porque é isso que a nova medicina propõe agora. É a gente fazer uma comunicação com as razões que nos levaram a sentir aquela resposta biológica. Porque, além do perispírito, nos foi colocado à nossa disposição um cérebro trino, um cérebro que tem bilhões de anos de existência, de formação. Eu quero concluir com essa questão da nova medicina germânica, porque ela é muito pontuada pela espiritualidade, o grupo que estuda ela é muito voltado para essa questão da quintessência, de saber que nós somos um conjunto, né, um construto filogenético que vem desde a formação, desde os primeiros momentos da formação do universo até agora, que nós temos informações demais. E por isso nós refletimos na forma de respostas biológicas, tomar consciência disso, fazer um bom diálogo com essas nossas respostas biológicas, com essas nossas experiências, nos ajuda bastante a manter a fazer a nossa vida durar. A gente usa essa expressão, a fazer a nossa vida durar, porque nós temos muitas questões a serem resolvidas. A nossa experiência na Terra é um privilégio maravilhoso, é um verdadeiro ato de misericórdia e generosidade de Deus. Então, se a gente puder aproveitar ao máximo a nossa experiência aqui, de maneira muito positiva, vai ser muito bom. E aí eu até escrevi um textinho aqui, assim, um textinho meio, como é que fala? Poético, romântico, para a gente poder... de repente me inspirou, tá, Paulo? Então você me permita fazer essa leitura, coisa rapidinha, tá bom? Não se permita morrer aos poucos, é o nome do texto, tá? Cuide da saúde, mesmo consciente de que cada dia estamos nos encaminhando para o termo da vida corpórea. Não limite a sua experiência de vida à sua biologia, ao corpo que anda. Faça um autoexame de suas emoções. São cuidados que não podem ser vistos por um exame de imagem, mas de encontro consigo mesmo. Observe se está morrendo, não apenas no corpo, mas nas suas esperanças, pois isso pode deixar você vulnerável aos assédios de toda a ordem, espirituais e da sua convivência relacional. Isso, sonhe. Nada é mais estimulante para a criação de novas teias neurais que um sonho, porque o sonho não é um desejo, o sonho é um objetivo, é um propósito. Movimente-se, experimente a dopamina, endorfina e serotonina do contato, encontro, caminhada, musculação, natação, levantamento de balde, de vassoura também ajuda, tá? Sinta-se confortável em seu corpo, mas não se limite a ele. Deixe que Jesus lhe inspire com suas ideias de fraternidade e paz. Não podemos evitar um final repentino ou na hora certa, mas podemos evitá-la em suaves prestações. Muita paz. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Fechar os olhos, respirar fundo. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Mestre Jesus, obrigado por mais esse aprendizado maravilhoso que tivemos essa noite. Espiritualidade amiga, obrigada por estar presente em nossos lares e que todo conhecimento que foi adquirido hoje possa ser repassado por nós e transmitido para todas as pessoas que passarem por nós essa semana. Obrigado, Senhor, por tudo, que todos nós sejamos abençoados, que a Andressinda também receba essa energia positiva e obrigada pela luz desse conhecimento. Que assim seja. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.